E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira para manter a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro, investigados por envolvimento no escândalo do Banco Master. O placar agora é de 3-0 pela manutenção das prisões. O relator das investigações sobre o Master na corte, o ministro André Mendonça, foi o primeiro a votar a favor e foi seguido pelos ministros Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. Falta ainda o voto de Gilmar Mendes, que tem até às 23 horas e 59 minutos de hoje para se manifestar. Já o ministro Dias Toffoli se declarou impedido de participar. Ele repetiu a posição que teve em março, quando não julgou a decisão que decretou a prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro pela segunda vez. E, na época, ele afirmou que, aspas, por motivo de foro íntimo, fecha aspas, não votaria mais em casos relacionados ao Master. Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro foram presos preventivamente na semana passada, na quarta fase da Operação Compliance Zero. A investigação aponta que o ex-presidente do BRB teria negociado propina de 146 milhões de reais com Vorcaro por meio de imóveis de luxo, em troca de atuar pela compra do banco pela compra do Master no Banco Público de Brasília. Já Monteiro é apontado como o arquiteto jurídico das fraudes. O ex-presidente do BRB trocou de defesa essa semana e espera-se que ele tente um acordo de delação premiada. Eu vou inverter agora, comecei com a Dani, começo com a Carla. Carla, bem, deu maioria, Paulo Henrique Costa fica, né? Quais que são os impactos disso? Então, Osaka, a gente vê aí, né, mais uma decisão do Master que o ministro André Mendonça leva ali para a turma para que ela seja chancelada, ele que está com o relatório na mão, mas tem começado a ter esse, digamos, modus operandi. O ex-presidente do BRB, aí, como você falou, ele trocou de advogado e há os indicativos de delação. Lembrando que Daniel Vorcaro, que é o centro, né, da crise do Master aí, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ele está também nessas tratativas de delação. Acho que a Dani escreveu, eu vi ao longo desses últimos dias, essas corridas por delação aqui, né, envolvendo esse caso Master, e isso causa continua, não causa, porque esse temor e esse receio na classe política de Brasília já vem desde que estourou o caso Master. Mas agora a gente está nessa fase do o que virá dessas delações, aonde elas vão chegar, quem que elas podem atingir. O BRB tem aqui é o Banco de Brasília, né, tem ali algumas figuras que também têm um impacto que devem ser sentidos com reflexo eleitoral, por exemplo, para a gente lembrar o ex-governador, né, Ibanez Rocha, que tem aí várias tratativas com o BRB nesse caso, e que na composição política da sua candidatura teria ali um apoio, né, da direita, mas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já mostra a retirada do seu apoio, um racha na direita em relação ao apoio, como reflexo já dessas questões do Master que estão vindo à tona. O caso Master, ele já está nos palanques eleitorais, Osaka, e aí, assim, manter a prisão é mais um episódio, o que virá de delação será um novo episódio, mas o argumento, né, do uso de dinheiro indevido, do dinheiro de fundo de pensão ou de compras equivocadas, que prejudicaram a população, né, de certa forma, o fundo garantidor, que também teve um rombo milionário por conta disso. Isso tudo vai ser usado na eleição. Então, essa decisão agora, respaldada não apenas, né, do André Mendonça, respaldada pela maioria da turma, a gente aguarda o voto do ministro Gilmar Mendes aí, mas ela vai nesse sentido de que, olha, não estão afrouxando aí em relação a isso. A tendência para que essas delações continuem, elas sim, essas tratativas em andamento, né? E aí a gente vai ter que ver o que vai vir daí. E aí, saca, eu voltei, né, de férias esses dias, mas nos cafés que eu já tive esses últimos dias perguntando em que pé que estamos, onde vamos parar, a resposta continua a mesma, ninguém sabe aonde vai dar e onde vai parar. Tem gente que acredita que em algum momento essa crise vai ter que ser abafada, que vão colocar alguma outra pessoa para, digamos, pagar o pato, e vai ter gente poderosa que vai conseguir se safar, enfim, tem de tudo nas apostas do qual vai ser o destino dessa crise Master. Uma coisa é fato, ela vai estar e vai ser utilizada nos palanques eleitorais para um lado ou para o outro, todo mundo querendo usar disso politicamente, né? Enfim,
Vamos ver agora como é que continua, né, com essa troca de advogados, se vai delatar mesmo, se essa delação vai ser aceita e depois homologada, porque a gente lembra também que delação tem que ter prova, tem que entregar a gente que seja hierarquicamente, né, digamos assim, acima do delator. Enfim, não é só quero delatar para sair da cadeia e vou falar o que eu quiser. Não, tem que ter embasamento. Então, assim, as autoridades estão mostrando essa disposição de negociar essas delações, né? Ao que tudo indica, parece que é esse o caminho aí. Vamos ver como é que anda essas delações e aí a gente vai, aos poucos, aqui tendo notícia para ir avaliando o impacto de tudo isso, saca? A Dani, eu sei que está numa outra apuração, está chegando material lá na mão dela, pipocando, e por isso eu te pergunto, você quer comentar... Dani, tá... Oi, meu amor, tô te ouvindo. Não, imagina, eu sei que você está numa outra apuração aí, arrumando material, inclusive, para trazer para a gente, só que eu ia te perguntar, você quer comentar essa questão das delações no STF ou a gente já puxa o teu tema? Não, vamos embora aqui, eu vou fazer rapidinho uma intervenção. Carla tá certa, lá atrás eu escrevi sobre a inauguração da corrida por delações, né? Quando fica claro que a prisão preventiva do Daniel Worcaro, decretada lá atrás pelo André Mendonça, era basicamente irremediável. Não tinha como ela ser derrubada, né, pela segunda turma, e aí um dos criminalistas que está atuando disse, Daniela, não vai ter jeito, essa prisão é inderrubável, e o que vai se configurar é uma corrida agora por delações premiadas, é o que a gente está vendo, né? O que o ministro André Mendonça tem feito questão de sinalizar? Ele tem feito questão de sinalizar que não vai ser qualquer delação que vai passar ali no crivo dele com facilidade, né? O que isso quer dizer na prática, a gente vai ter de esperar para ver. O fato do presidente do BRB, ex-presidente do BRB, tá sinalizando como a colaboração premiada, se confirmado, Sakamoto, sinaliza o quê? Porque, veja, ele era o presidente do banco que negociava com o Master. O que diz a lei da delação da colaboração premiada? Chefe de organização criminosa tem um ambiente muito mais difícil para delatar, porque, em tese, você precisa entregar alguém para cima para ter benefício judicial. O que é que está aí acima da presidência do Banco de Brasília? Explica-se por que, então, a governadora atual, Celina Leão, está tomando distância do ex-governador Ibanez Rocha. E explica-se também por que uma eventual candidatura de Ibanez ao Senado está sub júdice, digamos assim, e nesse caso, parece que literalmente, saca?